Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. Bom, na aula passada a gente definiu o que é o vetor gradiente de uma função num dado ponto. Nessa aula, iremos ver quais são algumas interpretações geométricas que podemos obter a partir do vetor gradiente. Tá? Então, só para a gente relembrar, que na aula passada a gente viu a versão da regra da cadeia usando o vetor gradiente. Então lá a gente tinha o seguinte: dados f. Tá, a gente tem uma função de duas variáveis saindo de um aberto. Tá, isso aqui é um aberto. Chegando na reta diferenciável. Ok? E uma curva saindo de um intervalo da reta, tá certo? Chegando no domínio, diferenciável também, tá certo? E aí a gente tinha o seguinte, a gente conseguia, na verdade, a gente consegue derivar com relação a t essa composição, tá? Para um ponto t0 qualquer, tá? Então eu estou pegando aqui um ponto t0 pertencente ao intervalo, tá? Então, a derivada disso aqui com relação a t, a gente obteve a seguinte expressão. Então, a gente tem derivada aqui com relação a t, calculado no ponto t0, Isso aqui vai ser o gradiente da função, calculado na curva, produto escalar com a derivada da curva no ponto t0. Tá certo? Ok. Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos estabelecer o seguinte contexto. Então aqui a gente tem agora um ponto x0, y0, tá? E ele vai ser um ponto na curva de nível, tá certo? Ou seja, é a mesma coisa a gente falar que f de x0, y0 é igual a c. Bom? Ok, e aí, outra coisa, vamos supor que o seu gradiente ele é não nulo, tá? Ele é diferente de zero. Tá bom? Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever que eu acho que vai ser mais fácil, Eu vou até dar um destaque aqui. E, bom, eu vou afirmar várias coisas, que a gente vai tentar mostrar, mas vocês vão ver que é mais fácil mostrar do que afirmar, Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a partir dessas informações, vamos mostrar que o gradiente de f de 0 x0 é perpendicular a toda curva gama diferenciável passando por x0, y0 e cuja imagem está contida na curva de nível fxy igual a c. Tá certo, gente? Muito bem, então isso aqui é o seguinte, Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem... Tenta fazer um desenho, para ver se a gente consegue explicar melhor. Tá, aqui a gente tem o nosso domínio, bom?
é xy, tá? E aqui é o nosso domínio D, tá bom? Então a gente está olhando curvas que estão dentro aqui do nosso domínio e estão passando pelo ponto em questão, né, que é o x0, y0, tá? Então x0, y0 está aqui, tá certo? Aí a gente tem nossa curva que, sei lá, né, faz alguma coisa assim, vamos supor. Então, aí o que mais que a gente precisa mostrar, né? Então, a gente tem aqui, nossa curva está aqui dentro do domínio, ok? Passando pelo ponto x0, y0. Agora falta, né, verificar, né? Na verdade, é outra condição que a gente quer, né? Que essa curva, ela esteja completamente contida na curva de nível f de xy igual a z, né? Igual a c. Então, isso significa que f, isso aqui para todo t, né, é igual a c. Tá? Ou você pode visualizar da seguinte maneira. xy, tá bom, aqui é z. Suponho que o nosso gráfico seja algo assim, tá? Aí aqui embaixo a gente tem o nosso domínio, que eu desenhei algo meio esquisito aqui. Tá, vamos fazer assim, aqui a gente deixa meio pontilhado, né? Aí a gente tem o nosso ponto x0, y0 aqui. Tentar deixar o menos poluído possível, mas está difícil. E temos a nossa curva de nível na altura C que passa aqui, tá certo? Que vamos supor que seja algo assim, né? A nossa curva de nível. Tá? Então, beleza, né? Então você tem que a nossa curvinha, ela meio que vai ser algo assim, né? Mais ou menos assim. Porque o que acontece? Quando você pega a imagem de todos os pontos, né? Tem que dar na altura C. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai mostrar que o vetor gradiente, né? Ele vai ser perpendicular à curva, ao ponto da curva gama, né? Ou seja, ele vai estar aqui embaixo, né? A gente olha o vetor gradiente, porque o vetor gradiente ele tem duas coordenadas, né? Então, a gente olha ele no domínio mesmo, né? Certo, gente? Então é isso aí, né? A gente vai mostrar que é perpendicular à curva gama, né? No ponto x0, y0, né? Desde que a curva esteja no domínio e que a f, né, de todos os elementos aqui da curva gama seja igual a c, tá bom? Como eu já havia dito, é mais difícil a gente entender, como é que eu posso dizer, né? Colocar nesses termos, né, formular todo esse contexto, do que realmente a gente verificar, né? Porque o que basta a gente fazer agora? Basta a gente calcular a derivada dessa expressão aqui, tá? E para a gente obter o que a gente quer. Bom, vamos escrever novamente aqui para lembrar. Então aqui a gente tem f de gama de t, tá, igual a c, né? Lembrando que está dentro da curva de nível, né? De nível C. Então a derivada disso, né, com relação a t, vai ser igual a zero, né? Porque a gente está derivando uma constante. E agora a expressão dessa derivada é, em termos de gradiente, como a gente viu, né, é o seguinte. Que tô fazendo, bom, eu posso estar fazendo para todo t igual a todo t, né, mas eu posso fazer igual a t0 em questão aí, né? No ponto em questão. Então aqui vai ser a derivada do ponto em questão com relação à curva, né, gama. Isso igual a zero, né? Então a gente tem o quê, né? Que o gradiente ele vai ser perpendicular
ao vetor tangente. Tá? Bom, e agora, né, é perceber o seguinte, né, para a gente obter a equação da reta tangente, né, a esse ponto XY0 na curva gama, é só a gente pegar todos os vetores, né, que são perpendiculares ao gradiente. Esse aqui é o seguinte, né, então aqui a gente tem uma curva gama de t, tá bom? Que passa pelo ponto 1, 2, ou seja, né, existe um gama zero, né, tal, desculpa, um t0, pertencente ao domínio, né, disso aqui, né, tá? Ok, quais são as outras informações, né? E aí ele fala que a curva ela está contida na curva de nível 6, tá? Para todo t, né, que pertence ao domínio da gama, tá bom? Ok, então isso aqui vale, né, para todo t. Vou deixar anotado aqui para não ficar muito com gogó. Tá? O que mais a gente tem? E a gente tem a expressão para f, né? E f de x, y é igual a x ao cubo, y ao cubo, menos xy. Certo? Ok. E agora, né? Agora a gente quer... Vamos tentar determinar, né, a equação da reta perpendicular, né? Que passa a curva gama. Tá? Porque a reta tangente meio que a gente não vai conseguir pelo seguinte, né? Porque a gente não tem a expressão explícita, né, do gama, né, de t, né? Mas a gente tem a f, né? Então vamos lá. Então calculando o gradiente, é engraçado, né? Porque a gente não precisa, esse exercício ele mostra que a gente não precisa nem saber explicitamente qual que é a expressão da curva, né? Só sabendo que a curva está contida na curva de nível 6, tá? Porque aí, o que acontece? Aí basta a gente só calcular o gradiente, tá? Então, calculando o gradiente, vai ser o quê, né? O gradiente, vamos fazer ele geral aqui, né? O gradiente aqui de f de x, y, que é primeiro aqui derivada parcial com relação a x, então vai ser 2x ao quadrado, y ao cubo, menos y, tá? E agora com relação a derivada parcial com relação a y, né? Então aqui vai ser... não, aqui eu calculei errado, né? Aqui é 3, né? É o 3 que cai, aí fica o 2 aqui em cima, tá certo? Bom, aqui agora com relação a y, né? Então a gente tem... caiu 3 aqui, então vai ficar x ao cubo, y ao quadrado. E agora vamos derivar com relação a y, né? Então vai ficar x menos x. E o ponto em questão nosso é 1, 2, né? Então, calculado no ponto 1, 2, isso aqui vai dar o quê? Né? Vai dar 3 que multiplica 1 quadrado, que multiplica 2 quadrado, 2 ao cubo, desculpe, menos y. Aí agora a gente tem 3 que multiplica 1 ao cubo,
que multiplica 2 quadrado menos x. Então isso aqui vai dar o quê, né? 3 vezes 8, 24. Menos 2 dá 22. Aqui vai dar 3 vezes 4, 12. Menos 1, 11. Olha só, temos um múltiplo do outro, né? Certo. Beleza, né? E agora a gente conclui, né, da seguinte maneira. A gente sabe que a expressão geral, né, da equação da reta perpendicular vai ser essa daqui, né? Vai ser isso aqui, produto escalar, com isso aqui menos 1, 2, que é igual a zero. E aí a gente vai ter o que, né? Vamos ter 22, 11. Eu já vou, produto escalar, né? Já vou deixar direto aqui, então vai ser x menos 1, y menos 2, que é igual a zero. Então aqui a gente tem isso, o seguinte, né? Temos que isso aqui é 22 x menos 1 mais 11 y menos 2, que é igual a zero. O que implica no seguinte, se a gente ajustar todas essas contas aqui, né, cancelar coisa e tal, vai dar y igual a menos 2x mais 4. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação da reta perpendicular ao ponto perpendicular à curva aqui em questão, que a gente não sabe qual curva é essa, né? Mas passando pelo ponto 1, 2. O que é incrível, né? A gente só sabe que a curva... Mas é engraçado, porque se a curva... Olha só que bacana, como é que o desenho aqui ajuda a gente a enxergar um pouquinho, né? Porque você imagina o seguinte, ó, se essa curva aqui, gama, está dentro da curva de nível 6, então ele vai ser basicamente esse desenho aqui mesmo. Só que ao invés desse desenho ser aqui em cima, essa curva está aqui embaixo. Tá? Então, você não precisa saber explicitamente a curva, né? Porque meio que você já sabe, né? Ela só pode ser isso, essa curvinha aqui, porque quando eu aplico F nisso aqui, vai estar contido nisso. Então ele só pode ser essa curvinha azul mesmo. Então, beleza, né? Tipo, o fato de você colocar essa condição aqui já deixa amarrado, né? Legal, né? Ok. Agora vamos ver como é que esse conceito todo, né, pode nos ajudar a obter retas perpendiculares, né, e tangentes a gráficos, né, de funções de uma variável definidos implicitamente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, a gente vai lidar agora com um exemplo que pode servir, né, de método para resolver uma classe de exemplos aí parecidos, né? Então, vamos assim, ó, então vamos começar com seja y igual a f de x, uma função diferenciável definida implicitamente. Tá? Ou seja, a gente não tem algo assim, né? F de x igual blá 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 em termos de x, né? Tá tudo misturado, né? Tá? Os termos em y, em x, né? Então, nesse exemplo, a gente tem, pela equação, a gente tem que ela está definida assim, ó, y ao cubo mais xy mais x ao cubo, que é igual a 3x. Tá? E aí, esse exemplo pede o seguinte, para determine as equações das retas
normais das retas, vou colocar aqui, ó, tangente e normal, ou seja, perpendicular, né, que é a mesma coisa. O gráfico de f no ponto 1, tá? Então aqui é o seguinte, né? Aqui você imagina que temos um gráfico que está aqui no R2, que faz algo mais ou menos assim. Aí temos o nosso ponto 1. E aí a gente quer determinar, né, as equações das retas que são tangentes a esse ponto e perpendiculares também. Tá bom? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso da seguinte maneira. Se definirmos uma f maiúscula de xy pegando isso aqui, olha só que interessante. xy mais isso aqui menos 3x. Então, repare o seguinte, esse gráfico ele está dentro da curva de nível 0 dessa função f maiúsculo. Porque se eu colocar isso aqui igual a 0, a gente vai ter exatamente isso aqui. Correto? A gente vai ter exatamente essa expressão. Então você pode imaginar que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Que o gráfico dessa função é uma curva, tá? Tipo isso aqui. O gráfico dessa função é uma curva que está contida na curva de nível 0 aqui da função. Bom, então agora é o seguinte, né? Vamos começar calculando o gradiente. Então, o gradiente vai ser... Bom, eu vou fazer direto aqui, né? Calculando as derivadas parciais, a gente vai ter que a primeira coordenada aqui vai dar y mais 3x² menos 3y mais x, a segunda coordenada. E quando a gente calcular o gradiente aqui no ponto 1, vai dar exatamente o ponto 1,4, ou o vetor 1,4, né, na verdade. Tá? Então, primeira coisa é o seguinte, a gente quer obter a reta tangente, né? Então, para pegar a reta tangente, a gente faz o seguinte, né? Então, deixa eu colocar aqui, reta tangente. Basta a gente calcular. Aí aqui é tomar cuidado para não se confundir, viu, gente? Eu vivo me confundindo nisso aqui também, tá? Ah, desculpa, aqui é F maiúsculo. F maiúsculo. Então, a reta tangente, a gente vai pegar o quê? Os vetores que são perpendiculares ao gradiente, né? Então, para dar essa retinha laranja, né? Então, é dado por essa expressão aqui. Tá? E aí, calculando isso, fazendo isso aqui igual a 0, né? E calculando, a gente obtém a expressão y igual a menos 1/4 de x mais 5/4. E a reta normal, né? Basta a gente pegar a reta que tem a mesma direção do gradiente. Tá? Então, e que passa pelo ponto 1, né? Então, a reta normal ela vai ser dada por xy, né, igual a
Então a gente pega o ponto mais lambda vezes a direção. Tá? Bom, e aí ajeitando tudo isso, né? Colocando x, y em função de lambda, tal, tudo direitinho, você pode escrever também de outra maneira, né? Como sendo y igual a 1 mais 4 x menos 1. Tá certo, gente? Bom, vamos ver agora um pouquinho da interpretação geométrica, né, para o gradiente de uma função de 3 variáveis. Então, a gente vai ter condições bem parecidas, né? A gente vai ter uma f, que ela sai de um aberto e sai de um aberto de um R3 e chega na reta, onde esse cara aqui é um aberto, tá? E a gente tem uma curva que sai de um intervalo da reta e chega aqui no domínio, né? Ambas diferenciáveis, tá? Então essa curva ela pode ser dada da seguinte maneira, né? Você pode escrever ela dessa forma também, tá? Ok, então agora a diferença é agora, né? Então a gente vai pegar o ponto x0, y0, z0, um ponto da superfície de nível f de x, y, z igual a c, tá? E aí, vamos seguir condições análogas agora, né? Então a gente quer que o gradiente da nossa f de x0, y0, z0 seja não nulo, tá? E a gente vai mostrar, vamos mostrar que o gradiente, né, é normal em no ponto x0, y0 e z0 a toda curva gama diferenciável passando por este ponto e cuja imagem está contida na superfície de nível f de x, y, z igual a c. Então, é algo muito semelhante, né, ao que a gente viu, né, no contexto de curvas de nível, né? O que muda aqui é que a gente está numa superfície de nível, né? Então, a gente agora pode encarar da seguinte maneira, né? Que a gente tem aqui, desenhar aqui mais ou menos o desenho que está nas notas de aula. Então, imagina que você tenha essa superfície de nível aqui. E aí você tem uma curva que está contida na superfície de nível, né? Que, sei lá, essa curva aqui. Então você tem a derivada da curva, né?
Vamos chamar essa curva aqui de gama. Então você tem a derivada da curva, que tem essa direção. Tá? Aqui esse ponto aqui seria o gama de T0, né? E aqui você tem o gradiente, né? Certo? Que vai ser normal, né, a curva e perpendicular à tangente. Tá certo? E para a gente enxergar isso é a mesma coisa, né? Se você pegar o que a gente fez agora há pouco, igualar C e derivar, né? Você vai ter a mesma coisa, só que agora no contexto de 3 variáveis, tá? E aí a gente tem o seguinte, né? Que ao invés de termos agora uma reta tangente, né? A gente obtém agora uma equação de um plano tangente. Olha só, a gente consegue agora obter uma equação de plano tangente, né, em termos de gradiente. Tá certo? Porque o plano, né, porque se eu escrever agora dessa maneira, como pegando o produto escalar do gradiente desse vetor, o que eu estou interessado em fazer isso aqui? Eu estou interessado nos x e y, né, tal que esse vetor é perpendicular ao gradiente, né, mas o gradiente ele é normal, né, então são todos os pontos desse plano, né, que são perpendiculares ao gradiente, ou seja, que são tangentes à superfície de nível, né. Ou tangentes aqui na superfície de nível, não, tangentes a esse ponto aqui na curva, né. Tá certo? Bom, na superfície também. E aí a gente também tem uma expressão para reta normal, né? Que como a gente tinha reta normal no exemplo anterior, né? Então esse aqui seria a equação do plano tangente, né? Plano tangente, tá? E a reta normal vai ser o seguinte, né? Vai ser dado por xyz igual a x0, y0, z0 mais lambda do gradiente f de x0, y0, z0 para lambda real, tá bom? Beleza, vamos finalizar aqui com um último exemplo, né? Só para a gente calcular mesmo, né? Então aqui não tem muito segredo não. Então esse exemplo aqui é o seguinte, né? Vamos determinar o plano tangente e a reta normal a superfície dado por xy z mais x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo, que é igual a 3z no ponto
Qual que é o ponto? Ponto 1, menos 1 e 2. Tá, então aqui, só repara o seguinte, né, que a superfície de nível, ela foi dada de maneira implícita também, tá? Então, nesse caso, a gente pode encarar a superfície aqui como sendo uma função de 3 variáveis que tem essa cara, ó, x, y, z, mais x ao cubo, mais y ao cubo, mais z ao cubo, menos 3z. Porque dessa forma, essa superfície ela pode ser encarada como a superfície de nível zero dessa função de 3 variáveis. Tá? E aí o que a gente faz? Bom, aí é só a gente calcular, né, agora o gradiente, né, que agora o gradiente vai ter em termos de 3 derivadas. Né? Então, a gente vai calcular aqui, se você calcular, né, o gradiente disso aqui e aplicar no ponto 1, menos 1 e 2, a gente tem que isso vai dar isso aqui. Aí vocês checam aí, tá? Que é só calcular mesmo, né? As derivadas parciais. Tá certo? E aí a reta tangente é o que, né? É pegar isso aqui. A reta tangente no ponto é pegar o gradiente e multiplicar por isso aqui, né? Menos e o ponto em questão, né? Igual a zero. E aí você resolvendo isso aqui tudo, isso aqui vai ficar igual a x mais 5y mais 8z, que é igual a 12, tá? Então aqui é a nossa reta tangente e nossa reta normal. Ah, desculpa, reta tangente não, gente. Aqui é plano tangente. E a nossa reta normal, agora sim, a nossa reta normal é o seguinte, basta fazer isso aqui, ó, x, y. Reta normal onde, né? Que é plano tangente aonde? Plano tangente nesse ponto aqui. E reta normal onde? Nesse ponto aqui, tá? Então é só fazer isso aqui mais lambda que multiplica na direção do gradiente, certo? E é isso, né? Com lambda pertencente aos reais. E aí agora, se vocês quiserem deixar em termos de x, y, z, fiquem à vontade, tá bom? Bom, pessoal, não é difícil, né? É só mesmo não se confundir, né, com os produtos aqui, né? Mas fazendo um desenho ajuda bastante, né? Então, beleza. Então, por enquanto é isso, né? Na próxima aula a gente vai ver qual que é a relação, né, do gradiente, seguindo a linha do gradiente, né? A gente vai ver qual que é a relação dele com a derivada direcional, que vai dar uma maneira muito mais tranquila de calcular derivadas direcionais, tá? E beleza, gente. Então, continue se cuidando e até a próxima.